Dentro dos outros times que ficam em segundo sorteio, por exemplo, o Corinthians, acho que duas Libertadores atrás, ou a penúltima que ele jogou, ele pegou o primeiro lugar geral, arrasou na primeira fase e foi pegar o Guarani do Paraguai. Pegou o Guarani do Paraguai, ninguém sabia quem era o Guarani do Paraguai, barbada, foi eliminado com 2 derrotas. Pois é, acaba passando um papelão, no Corinthians, a gente foi, se eu não me engano, o primeiro colocado geral também, em 2006, pegamos o River Plate. Aí você pega um time que às vezes vai meia bomba na primeira fase. Mas é de peso, né? Mas é de peso. Mas nesse ano é sorteiozão, vale tudo, né? Não, mas são dois contra primeiros. Exatamente, são 2 potes, os primeiros colocados contra os segundos. Mas a vantagem de definir em casa. Isso. E eu não sei se é uma vantagem, porque tem treinador que gosta de definir fora, gosta de fazer o resultado dentro de casa. Mas o melhor primeiro pode pegar o melhor segundo. E time do mesmo país pode pegar. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Sim. Tudo isso pode acontecer. E o Alianza, olha só pra sabe quantos gols fez nessa primeira fase? O grupo do Palmeiras, Thiago, olha só. O Palmeiras com 13 pontos, né, pode chegar a 16. Tá brigando com a primeira colocação geral com o Libertad do Paraguai. Júnior Barranquilla tem 7, Boca Juniors 6 e o Aliança Lima 1 ponto. Lembrando que o Boca pega o Aliança em casa e o Palmeiras recebe o Barranquilla. O Palmeiras tem saldo de 9, o Aliança ficou com saldo agora de -7. O Alianza marcou esse único golzinho na primeira fase. Ficou ruim pro Barranquilla, né? O Barranquilla teve a chance de eliminar o Boca Juniors ontem. Verdade. E agora vai ficar, tem um ponto à frente, mas vai pegar visitar o Palmeiras Parque, né? E o Boca pega o Aliança eliminado e pior time do grupo. Eu acho que entra o Boca nessa chave aí. Apesar que o Boca não é confiável. Esse ano não é muito confiável. Tá barbarizando no Campeonato Argentino, tá ganhando com o pé nas costas, mas na Libertadores ele não jogou bem nenhuma partida. O Casão que a gente está falando, né? Eu vou lembrar do River Plate há 2 ou 3 anos atrás, campeão da Libertadores. Sabe quantos pontos o River Plate fez na primeira fase? 7. 7 pontos, entrou no último jogo, um golzinho. São Paulo, quanto o Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro de 3 no Mineirão para poder passar. Não foi essa? Não lembro. Eu sei que ele foi fazer a final com o Tigres do México. Era o time da fase dele, do grupo dele. Ele fez 7 pontos. Ele perdeu um monte de jogo, empatou e foi... E só classificou por causa do resultado do outro jogo. O Boca é perigoso. Aí foi pra final e ganhou, pô. O Boca é perigoso. É muito perigoso. É perigoso. Mas o Júnior de Barranquilla vacilou. Até porque é outra competição, né, Casão? Você sai de uma fase de grupos mata-mata e entra no mata-mata. Esses times aí argentinos esquecem muito no mata-mata, porque a torcida deles gosta de Libertadores, os caras são acostumados, já ganharam um montão, e fica aquela pressão quando joga lá, que é muito complicado. O que o Palmeiras fez na Bombonera é um caso raríssimo, né? Você conseguir ir lá, a primeira vez que perde na Libertadores por 2 gols, o Boca Juniors jogando em casa, quer dizer, o Boca jogando em casa na fase de mata-mata, é bem perigoso, dificílimo de vencê-los em casa. A estratégia do Roger hoje foi inteligente, né? Quando funciona assim e todo mundo vê um time solto, com confiança. Colocar o time reserva. Estou falando o seguinte, esquece Brasileirão, esquece Libertadores. Você coloca um time reserva, tipo Corinthians, Palmeiras, você coloca um time reserva para jogar e toma uma pancada de 3-4, aquela tranquilidade começa a diminuir. Vão cobrar, por que você pôs o time reserva? Não sei, você está pensando no brasileiro, largou a Libertadores, essas coisas que falam pro Renato toda hora. Não, e sobra para um monte de gente, né? O diretor que contratou toda essa gente que está no banco de reserva, mas que poderia ser titular. Ele colocou sabendo o que ele estava fazendo. Não ele sabia o que estava fazendo. E quando é um time reserva, o mérito do treinador é maior, porque termos de organização... Eu acho. Porque isso aqui foi o elenco que ganhou, não é porque eu tenho o meu craque aqui que faz gol todo jogo, o cara que dá passe para gol todo jogo. É porque tem um elenco que sabe jogar, sem montar o elenco. Normalmente, eu não sei como funciona hoje, eu não sei nem se tem coletivo durante a semana, mas assim, na minha época o time reserva era o resistência do time titular, né? Vamos jogar contra o Aliança Lima, aí o treinador vai lá assim, o time reserva tem que ser o Aliança Lima, entendeu? Exatamente. Eles fazem o papel do adversário durante os treinamentos, durante os coletivos, na minha época. Então, eles não jogavam como o time titular estava jogando, porque eles faziam o papel do adversário que você ia ter. Aí quando você coloca o time reserva para jogar, sendo que eles não são... Eles não jogam, eles não treinam como o time titular joga e faz um papel como esse, apesar que eu não sei como é o treinamento hoje em dia, mas eu acho que é muito mérito do treinador. Você colocar um time totalmente modificado e ele funcionar dessa maneira. O treinador
e tô com um casal nessa observação, muito inteligente, porque realmente os treinadores, quando fazem o treino de 11 para 11, pedem para o time reserva fazer as vias do time adversário. Olha só, e muitas vezes parando o treinamento. Olha, ele utiliza muito o lado esquerdo em velocidade, então manda o lateral direito titular passar, aí passa, ele pega uma bola aqui agora e mete nas costas do lateral para ele voltar para fazer a cobertura. Como vai trabalhar a cobertura? O zagueiro vai, o volante entra, o lateral volta por dentro. Agora, o grande trabalho que o time reserva presta muita atenção, e aí o treinador chama atenção para isso, são as bolas paradas. Olha, você se entrar no lugar de tal, é esse posicionamento, você se entrar no lugar de tal, esse tipo de posicionamento. Eles pegam muito, assim, são 3 substituições, eles pegam muito aqueles que ele quase sempre utiliza, ou aqueles que ele pensa em usar na partida. Imaginando como seria a partida. Você vai jogar contra o Boca na Bombonera. Beleza, você imagina mais ou menos o que possa ser a dificuldade da partida e você dá uma atenção maior para 3, 4 jogadores do time reserva. Você já cria as opções para o segundo tempo. Já cria opções. Uma rodada boa para os brasileiros, né? Tirando o Vasco. Tirando o Corinthians. O Grêmio goleou, Cruzeiro goleou, Palmeiras mais uma vez ganhou, o River Plate ganhando ajudou o Flamengo. Só uma coisa que eu vim pensando, que eu comecei a pensar hoje à tarde, que eu já tinha contestado, eu contesto muito essa situação, G5, G6, G7, aí você classifica para Libertadores e não tem a mínima condição técnica de disputá-la. Porque, na minha opinião, é o caso do Vasco da Gama, certo? Classificou para Libertadores lá no G5, G6, G7. G9. Pré-Libertadores, né? Foi para a pré-Libertadores, beleza, se classificou. A hora que foi para a Libertadores de verdade, que pegou time que classificou bem, tanto no Brasil e fora, toma pancada. Toma pancada, cara. Então, o problema foi como essa pancada aconteceu. Exato, né? Veio de tudo quanto é lado, para lá e para cá, que os caras estão tontos. E para você ver o tamanho de diferença que é o time, o elenco do Vasco, o time titular do Vasco, com os outros times da chave que ele disputou. Eu achei, assim, o time do Vasco tem uma vontade enorme, uma raça, uma determinação, lutar o tempo todo, mesmo perdendo de goleada, os caras estão lutando, tentando, mas vai ser pouco pro brasileiro, hein? Isso vai ser muito pouco para o Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas. Time que joga na raça, na disputa, na vontade, fazer 38 rodadas só com esse estilo. Com poucas peças de reposição, né? O gás uma hora acaba. Né? Exatamente. Só desse jeito vai correr muito risco. Assim, apesar que a gente fala sempre, o Vasco está correndo risco, o Botafogo, já falamos diversas vezes, e as coisas, de repente, no campeonato não é assim. Mas esse time do Vasco desse ano, que é só vontade, só raça, só disposição, num torneio curtinho como foi de 4 times da chave, tomou pancada de todo mundo. E pancada feia. Num campeonato de 38, grande expectativa do Caldeirão Vasco. em ebulição, o Vasco. Né? A gente vê o que acontece, a gente vê o clima na torcida, a gente vê o ambiente político, como contamina o torcedor. Certamente chega ao vestiário também essa esperança do torcedor do Vasco são os retornos de jogadores importantes, né? Giovanni Augusto, o próprio Kelvin, o Breno na zaga, o Ramon na lateral esquerda. São 4 posições que dão uma expectativa um pouco maior. Eleva um pouco o patamar do Vasco em relação ao nível técnico, né? Mas citamos aqui os times de Libertadores. De hoje, quinta-feira, você já sabe que temos a escolha do cara da rodada, como todo domingo. E a gente separou 3 personagens que disputaram Libertadores, tanto ontem quanto hoje. Vamos aos candidatos. Everton, tanto terça, né? Porque o Grêmio jogou na terça. Jogou na terça, Cebolinha. Um de terça, um de quarta e um de quinta. Everton do Grêmio, jogou muito, fez 2 e poderia ter feito terceiro, já foi mais rápido que ele. E até pela temporada dele, que tem sido de muito destaque. Sassá também fez 2 gols ontem na goleada. Pancada ontem de fora da área. Mohamed Sassá. Mohamed Sassá. Olha lá. Vou botar na conta do goleirão, mas acho que não era indefensável esse chutaço do Sassá. Sassá de do todo jeito, Cruzeiro, foi um grande destaque. esse é o segundo gol dele, o quarto. Os 2 últimos, né? O terceiro e o quarto. Gols do Cruzeiro na partida de ontem. E o Moisés, hoje pelo Palmeiras. Principalmente pelo primeiro tempo dele. De garçom. Ele teve um primeiro tempo de muito destaque, genial. Nos 2 passes dele, estava muito ligado, muito afiado. O segundo mais apagado. Organizador de jogo, né? E estava mais avançado hoje estava de 10 mesmo.
Hoje ele jogou na frente do Thiago Santos e do Tietê. E realmente o primeiro tempo dele foi Ele tá voltando a forma dele, a forma que eu tô falando, não forma física nem técnica. Aquela segurança depois de uma cirurgia no joelho. Ele rompeu os ligamentos do cruzado do joelho, não rompeu? De jogar sem medo? Demora, cara. Não é assim. Quando primeiro que depende do jeito que você rompe os ligamentos, você fica meio com medo de fazer aquele mesmo movimento. Alguns movimentos. Quando eu rompi, meu joelho virou. Eu saí para uma tabela, o meu companheiro deu o passe para cá, eu ameacei completar e virei para cá, o zagueiro me prendeu essa perna. Então eu virei em cima do joelho todo para lá. Então rompeu. Fiz a fisioterapia, a cirurgia e tal. Quando eu voltei, eu fiquei um tempo ainda não querendo girar em cima do joelho, entendeu? Achando que eu ia romper de novo, sabe? Puta, eu não queria sentir a mesma dor. Natural. É complicado. É diferente lesão de acidente, mas acho que tem uma relação nesse sentido. Eu entrevistei uma vez o Nelson Piquet e o Nigel Mansell juntos. E aí uma hora eles falaram sobre como você volta depois de um acidente grave. Aí o Mansell, que é um cavaleiro inglês, falou assim, você vai acelerar, seu cérebro dá uma seguradinha. A última aceleradinha, seu cérebro dá uma seguradinha. Aí o Piquet, no jeito, o Piquet falou, não é bem o cérebro que segura. Mas é diferente, né? Mas acho que é um você medo, tá dentro de uma máquina de... e você não faz os movimentos. Não, mas acho que é uma questão de memória de dor, Lógico, de memória de dor. ou de risco e tal. Sem Eu não dúvida quero nenhuma. me machucar de novo aqui.